Um homem foi morto agora há pouco em Canoas, na região metropolitana. As informações com ele, ao vivo, Jonathan Bittencourt. Boa tarde para você. Boa tarde, Vanessa, a todos que acompanham o Balanço Geral. Nós estamos aqui na Avenida Rio Grande do Sul com a Rua Tapes. Nesse momento está sendo realizada a perícia após a morte de um homem e já podemos dizer, são vários disparos de arma de fogo que foram desferidos contra ele. Pelas placas que são aquelas que são colocadas pelos peritos para identificar as cápsulas, também os disparos que foram efetuados, 20 pelo menos, 20 disparos já foram registrados por aqui. Nós estamos acompanhando o trabalho, nós temos informações aqui de que pessoas próximas da vítima também estão aqui no local, estão muito abaladas, até algumas sendo consoladas nesse momento, além aqui desse camburão aqui do Instituto Geral de Perícias, tem familiares ali do outro lado, pessoas próximas, elas estão sofrendo bastante e é uma situação que chama muito a atenção dos moradores aqui da região. Nós estamos no bairro Matias Velho, olha só quanta gente vem para cá, esse ponto que acabou tendo o fluxo de veículos e de pedestres restrito de certa maneira, mas chama sempre a atenção de curiosos. Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias, Brigada Militar, também a Guarda Municipal de Canoas marcam presença nesse local. Ainda não temos como entender a dinâmica do ocorrido. Estamos aguardando ainda o trabalho que é realizado pela polícia, pelos peritos. A própria delegada Graziela, titular da Delegacia de Homicídios, está nesse momento atuando, mas a gente consegue já observar alguns aspectos, alguns pontos de tudo que aconteceu. Assim como aquela escada que a gente não sabe se ele estava fazendo uso no momento, se estava transportando ela, se estava executando algum tipo de serviço. Aparentemente, a casa, ela passava por reformas, até da forma como a gente está vendo aqui do lado de fora, ela vinha passando por manutenção, tem vidro do lado de dentro também, outras peças, outros materiais de construção, uma própria pia de cozinha, que inclusive a gente vindo um pouquinho mais para cá consegue identificar, ou seja, era um espaço que estava passando por reforma, não sabemos se ele estava executando algum serviço ou colaborando de certa maneira, mas na própria roupa dele a gente consegue, pelo menos da vítima, identificar, pelo menos a essa distância, alguma sujeira, algumas manchas, como se ele tivesse também envolvido nesse trabalho, né? Então a gente não tem como fazer uma avaliação muito certeira e até mesmo ter a real dimensão da forma como aconteceu. Ele está de bruços, como a gente pode perceber. A impressão que nós temos, olhando para essa cena, é de que ele tentou correr para o lado de dentro, mas ainda assim levou esses inúmeros disparos de arma de fogo, sendo morto. O que, inclusive, chega a levantar a suspeita de que tenha sido uma execução, a forma como aconteceu, um ataque repentino. Familiares por perto, a gente manifesta a nossa solidariedade, ao pesar para quem fica, né? Porque a gente não sabe qual é o contexto dessa história, mas a dor de quem perde alguém querido certamente é grande. E a gente consegue observar, pelo menos aqui à distância, eu estava dando uma observada, as pessoas se abraçando, chorando bastante. Afinal de contas, a pessoa foi morta de uma maneira brutal. Isso chama a atenção das pessoas e certamente por conta disso elas acabaram vindo para cá. Os policiais estão realizando o serviço, olha lá, as cápsulas estão sendo contadas e colocadas dentro de um saco plástico para fazer todo esse trabalho pericial, análise da cena do crime. Tudo isso aqui está isolado, essa área toda, para a realização desse serviço. Logo depois, o corpo vai ser colocado aqui, nesse ponto, para justamente ser levado para análise pericial. O trabalho dos peritos não se restringe a esse espaço, mas num primeiro momento o corpo não é removido do local para que haja esse trabalho inicial na cena do crime, possa-se ter uma dimensão do que aconteceu, de onde partiram os disparos. Até tentei dar uma identificada aqui na região, se existem câmeras de monitoramento. A gente está falando de uma região que é bastante movimentada. A Avenida Rio Grande do Sul, ela é extensa,
ela acaba pegando uma boa parte, cruzando alguns bairros de Canoas, dentre eles o bairro Matias Velho, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Então, é uma avenida que certamente, ao longo da sua extensão, ao longo do seu percurso e do percurso percorrido ocasionalmente por criminosos, pessoas que realizaram um ataque, certamente alguma câmera ela pode ter registrado essa movimentação. Também não temos ainda um momento certo em que isso aconteceu. A gente espera o trabalho realizado. Estão sendo juntadas essas placas, as placas que contabilizam os disparos de arma de fogo. Então, nós temos o trabalho realizado agora por parte da polícia em conjunto com o IGP. A gente aguarda o trabalho, inclusive, da própria delegada Graziella, para tentar identificar e descobrir com ela o que de fato aconteceu. Quais são as características desse ataque, dessa provável execução? O ataque foi repentino, não foi? É algo que já vinha acontecendo? Essa vítima, ela estava sendo perseguida ou não? Pelos familiares estarem aqui, isso já ajuda, inclusive, num processo que também é importante de identificação da vítima. Então, por pessoas próximas estarem aqui, esse processo ele é agilizado. A própria Polícia Civil, em conjunto com a Brigada Militar, os demais órgãos de segurança, conseguem fazer uma avaliação desse cenário, já entendendo também se a vítima ela tem ou não passagens pela polícia, se chegou a registrar alguma ocorrência contra alguém, se vinha sofrendo ameaças e registrou ocorrência também na polícia. Tudo isso acaba entrando para a conta para esse saldo. O trabalho dos peritos, ele é muito um olhar muito atento e nos mínimos detalhes. A gente consegue observar uma das peritas fazendo um riscado junto ao vidro na parede. Ela acaba de pegar, inclusive nesse momento, um pequeno fiapo. A gente não sabe se tem material genético também ali que possa ser periciado, mas todo o detalhe pode fazer a diferença na elucidação de um crime e na dinâmica, a forma com que tudo aconteceu. Então, o olhar desses profissionais, desses técnicos, desses especialistas no serviço que estão realizando pode ser determinante. Então, eles acabam olhando para as paredes, para os sinais, o que se encontra no chão. Alguns deles olham com atenção. Não são apenas os projéteis, as cápsulas, né, que a gente costuma dizer, os disparos de arma de fogo que representam alguma coisa. Isso já simboliza muita coisa. 20 disparos, pelo menos os números que nós podemos contabilizar até agora, das plaquinhas que estavam no chão, isso já diz que era algo que aconteceu de uma maneira brutal e que tinha como objetivo não deixar qualquer chance de sobrevivência para quem sofreu esse ataque. Só que isso ainda não explica o cenário, a dinâmica como um todo. Tem uma cadeira que permanece intacta ali junto ao portão dessa residência. Há uma cadeira, não, eu peço desculpas, uma escada que permanece intacta. Então a gente fica também com a dúvida, será que ele estava transportando ela? Não estava, ela ficou ali parada no meio do caminho, próximo onde está o corpo nesse momento. Então, nós seguimos acompanhando o trabalho que é realizado por aqui. Existe uma grande movimentação. A gente está falando de um dos maiores bairros do Rio Grande do Sul. Eu ousaria dizer isso, viu, Vanessa? Matias Velho tem milhares de moradores, um dos maiores bairros da região metropolitana e, por que não dizer, do estado do Rio Grande do Sul. E isso chama muito a atenção. A forma com que aconteceu atrai pessoas que vêm de todos os lugares. Aqui na Avenida Rio Grande do Sul com a Rua Tapes. O reforço na segurança, ele acaba acontecendo pela presença ostensiva da Guarda Civil. E olha só, fica bem pertinho, até por conta disso a gente vê a Guarda Municipal posicionada aqui à nossa esquerda, Gilson, porque bem pertinho de onde aconteceu esse homicídio, nós temos o Centro de Esporte e Lazer Estação Não consigo ler daqui, viu? Talvez esteja na hora de eu mudar
de óculos, mas é um centro de esporte e lazer aqui do município, é vinculado à Prefeitura de Canoas. Então, existe esse reforço por parte da segurança, de um patrimônio, no caso a Guarda Municipal, fazendo esse trabalho. A Brigada Militar também marca a presença por aqui, são vários órgãos e instituições de segurança nesse momento. Fotografias agora estão sendo retiradas, os peritos, eles continuam o trabalho do lado de dentro, tudo isso vai ser levado para o trabalho de investigação por parte da Polícia Civil, depois é levado, inclusive, para outros documentos, para depois, quando o caso for encaminhado pelo Ministério Público, até mesmo para o Judiciário, todos esses elementos, eles estão sendo coletados agora. É a cena do crime, acaba permanecendo por bastante tempo, leva a uma certa exposição, de certa maneira, de tudo o que aconteceu. As pessoas que vêm aqui ficam bastante apreensivas, porque isso não acaba logo, porque a família acaba sofrendo, né? Certamente vê isso permanecer por mais tempo, não ser o corpo removido dali, mas tudo isso acaba sendo imprescindível para que a investigação aconteça, para que todos os elementos permaneçam intactos, pelo menos a ponto da polícia conseguir realizar o traçado e entender o que de fato aconteceu aqui na manhã, no início da tarde desta sexta-feira. Eu vi agora há pouco a delegada Graziela, vou tentar inclusive conversar com ela logo mais, para tentar entender, para saber se existe já alguma informação inicial a respeito do que se passou aqui. Inclusive, a gente procura até não chegar no ao vivo e entrevistar as pessoas, sair falando, porque a gente não sabe, primeiramente, se elas chegaram a acompanhar alguma coisa, e mais do que isso, muitas dessas pessoas, elas têm medo de se expor. A gente está falando de um crime brutal. A forma com que aconteceu, quando as pessoas vêm até aqui e se deparam com esse tipo de cenário, elas também tentam evitar qualquer tipo de aproximação ou dizer que são testemunhas. Tudo isso vai parar uma hora ou outra na polícia, que é o que vai conduzir as investigações. Pode falar, Vanessa. Jonathan, uma informação que a nossa equipe conseguiu aqui, não sei se é relevante até mesmo para o trabalho da polícia, nesse momento acaba sendo muito mais uma curiosidade. Esse ponto que o Adilson está mostrando agora, esta casa, este local, era antigamente uma loja de motos, antes mesmo até da própria enchente do ano passado. Pelo que tudo indica, é um ponto que está sendo reformado. Não sei se para uma moradia, né, um ponto residencial, ou para uma nova loja de alguma coisa, um outro ponto comercial. Também tem que ver o que esse homem estava fazendo. Se ele estava do lado de fora, tentou procurar abrigo ali dentro, se ele estava trabalhando nessa reforma, se a casa é deste homem. Tudo isso são informações que a própria polícia vai levantar a partir de agora. E para você entender o trabalho importantíssimo dos peritos, quem é da área de perícia criminal sempre diz uma frase que eu acho muito interessante até, que é: o corpo fala. Mesmo que a pessoa, né, não possa mais testemunhar o que de fato aconteceu, a maneira com que o corpo cai, a maneira com que o projétil está colocado, a maneira até dos respingos, do estilhaço, do sangue, do vidro quebrado, enfim, tudo isso consegue fazer com que os peritos entendam o que aconteceu. Se a vítima correu, se a vítima tentou se esconder, se a vítima de repente conhecia a pessoa, se a vítima foi pega de surpresa, né? Tudo isso, o trabalho dos peritos que você está vendo agora, que o Jonathan explicou para a gente, é fundamental para contar essa história. Junto, claro, com tudo aquilo que também o Jonathan já mencionou. Imagens de câmeras de monitoramento do local, né? Se a própria casa tinha câmeras, se casas ao lado tinham, se o trajeto da Avenida Rio Grande do Sul, que é uma das mais importantes ali do bairro, também tem alguma história a contar da fuga, da aproximação desses criminosos, enfim. Eu agradeço o Jonathan e daqui a pouquinho a gente vem com outras informações sobre esse caso. Se você de casa tiver qualquer informação também, quiser passar para a polícia de maneira anônima, pode ligar no 0800 642 0121. De maneira anônima, pode passar a informação que você quiser para a polícia, tá? Só avisa: olha, vi no balanço geral uma morte lá no Matias Velho, em Canoas, eu tenho informação tal, foi usado carro tal, quem fez foi o fulano de tal, não precisa se identificar. Mas a informação que você tiver é importante para que a polícia consiga também investigar e localizar os criminosos, tá? Toda investigação de crime, muitas vezes você de casa até fica pensando: por que o Jonathan mencionou na questão de antecedentes?
toda investigação de crime, ela começando por isso, dá um norte para quem vai investigar, para a equipe, né, do delegado que está investigando o caso. A pessoa ela pode ter ligação com algum grupo criminoso. Isso pode dar um norte para a investigação. A pessoa pode não ter ligação com grupo criminoso nenhum, mas poderia estar sofrendo ameaças por N motivos. Poderia ter sido vítima de um estelionato, etc. e tal. Então, entender, primeiro, a identificação da vítima, entender quem era essa vítima, já direciona a polícia para uma investigação, tá? Então, por isso também é importante, tá certo? Só para você de casa entender.